querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Desejo a você que a bênção de Deus alcance a sua vida, a sua casa, a sua família, onde quer que você esteja. Nós vamos a mais uma meditação, reflexão nas Escrituras. Estamos falando sobre os nomes de Deus e vamos hoje falar sobre o nome Adonai. Para tanto, eu quero ler o Salmo de número 123, o verso 2, que diz assim: Como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Este texto sagrado está fazendo menção no original do termo Adonai. Senhor aqui, neste texto, é Adonai. A palavra Adonai nos traz o significado de Senhor e Mestre. Ela vem da palavra Adon, que significa senhor de escravos, proprietário de muitas posses. Ou seja, quando nós temos o termo Adonai nas Escrituras, a Bíblia está apresentando-nos Deus como dono, como Senhor, como possuidor de tudo, como mentor, como mestre, professor, como aquele que está a orientar e direcionar a vida do seu povo. A ênfase do nome de Deus, sendo ele Adonai, está no fato de Deus ser dono e governar, a quem tudo está sujeito a ele, e com que o homem, ou com quem o homem se relaciona como servo. Por isso aqui que você vê o poeta dizendo que assim como os servos estão atentos às mãos dos seus senhores, assim como a serva está atento à mão da sua senhora, assim nós também devemos estar olhando, atentando, observando, focando, colocando a nossa vida em obediência ao Senhor, o nosso Deus, para que Ele tenha piedade de nós. Bom, a Bíblia é muito rica quando fala de Deus como dono e como governador. O Senhor é dono de tudo, diz o Salmo 24, que de Deus é a terra, a sua plenitude, o mundo, os seus moradores e tudo o que nela há, ou todos os que nela habitam. A Bíblia diz que Deus é dono de todas as vidas, de todas as almas. Ezequiel 18, versículo 4 diz que minha são todas as almas, ou todas as almas são minhas, diz o Senhor. A Bíblia diz que Deus é também o dono de toda a economia global, pois ele disse em Ageu 2:8, minha é a prata e meu é o ouro, e ele se identifica como Senhor dos exércitos. Deus, ele é aquele que tem o controle de todas as coisas. O seu reino é um reino eterno. Deus não precisa fazer campanha, nunca precisou e jamais vai precisar. Deus não ocupa um governo por um período de anos, chamado de mandato governamental. Deus não fica por 4, por 8, nem por 40 anos apenas, como ficou Davi, Saul e Salomão no reino de Israel. O reino de Deus é um reino eterno. A Bíblia diz no Salmo 145, verso 13, o teu reino é um reino eterno e o teu domínio está
estende por todas as gerações. Diz a Bíblia no Salmo 103, verso 19, que o Senhor estabeleceu o seu trono no céu e o seu reino é sobre tudo. Então, entenda e compreenda, o reino de Deus, o domínio de Deus é muito maior do que qualquer domínio humano. O reino de Deus derrubou o reino do Egito, o império babilônico, o império medo-persa, o império grego, romano, e vai derrubar qualquer outro império que se levantar contra o poderio do Senhor Jeová. O nosso Deus é quem governa tudo e todos estão e devem estar subjugados a Ele. Mas eu gostaria de ajudar você a entender um pouco melhor a manifestação de Deus como Adonai, observando um texto em Josué capítulo 5. Se você observar Josué capítulo 5, versículo de número 13, 14 e 15, você vai ver que Josué está diante de um grande desafio e ele precisou da manifestação da presença e da liderança, do conselho, da orientação e da direção de Deus na sua vida, para que ele pudesse invadir e possuir a fortificada cidade de Jericó. E Deus então se apresentou a ele de uma maneira pessoal. O Deus Adonai se apresentou a ele. Josué leu o livro da lei de Moisés, e Josué deve ter lido quando Moisés exigiu a presença de Deus com ele, depois daquela ocasião que o povo levantou o bezerro de ouro, e Deus ficou irado, quis destruir o povo. Moisés intercedeu, e Deus teve misericórdia, mas disse: eu não vou ir com esse povo. E Moisés insistiu para que Deus fosse com eles. E então, Êxodo 33 e 15, nós lemos que Moisés disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Então Josué, lendo isso, entendeu a importância da presença de Deus, e Deus fez a promessa a Josué no capítulo 1, verso 5, que assim como ele tinha sido com Moisés, o Senhor seria também com Josué. E aqui no capítulo 5, versículo 14, você vê Deus cumprindo, reafirmando essa promessa de maneira pessoal. Aqui nós temos a teofania bíblica, ou uma das teofanias bíblicas, ou seja, o aparecimento do próprio Deus de modo sobrenatural a alguns dos seus servos. Deus se apresentou a Abraão, o peregrino Abraão recebeu a visita de Deus como viajante na sua casa em Gênesis 18, dos versos 1 a 8, e inclusive Deus até comeu na casa de Abraão. Jacó, o homem dos esquemas, que gostava de fazer algumas manobras para tomar vantagem na vida alheia, também teve uma manifestação de Deus sobrenatural e um encontro com Deus que transformou a sua vida. Claro que Deus se apresentou a ele de maneira diferente como a de Abraão. Deus se apresentou a Jacó como um oponente. É só você ler Gênesis 32, o capítulo 32, versos 24 a 32, a Bíblia diz que o Senhor lutou com Jacó até o amanhecer do dia, e aquilo provocou em Jacó uma transformação que no versículo 30 Jacó vai dizer: eu vi a Deus face a face e agora a minha vida foi salva. Veja que o encontro com Deus transformou a vida de Jacó.
Você vai ver Deus também se apresentando lá na Babilônia dentro de uma fornalha de fogo ardente. Na ocasião, os 3 jovens hebreus foram lançados na fornalha. Nabucodonosor, quando olhou a fornalha, percebeu que haviam 4 pessoas passeando no meio do fogo. Ele disse: eu lancei 3, mas eu estou vendo 4. O versículo 25 de Daniel 3 fala do Senhor Deus, o Senhor Jesus, sendo o 4º homem da fornalha. É interessante você observar que para Josué, Deus se apresentou como um príncipe. Por que como príncipe? Preste atenção, Josué estava diante de um desafio, ele estava se preparando para estar invadindo a cidade de Jericó para tomá-la, porque era um impedimento entre a promessa de Deus e o povo do Senhor. Então, Josué precisava de uma companhia espiritual da parte de Deus para estar lhe fortalecendo em meio àquele grande desafio. Por isso que Deus se apresentou como príncipe do exército do Senhor. Isso significa dizer que para cada ocasião da nossa vida, Deus se manifesta de acordo com a ocasião que nós precisamos que Ele se manifeste. Deus sabe a tua necessidade e Adonai vai se apresentar a você. Deus sabe como você se encontra e Ele vai se manifestar de acordo com a tua necessidade. Creia nisso. Você vai sentir a presença de Deus, você vai perceber a presença de Deus, você vai usufruir da presença de Deus. E eu quero terminar esta reflexão, antes, porém, quero lembrar você de um detalhe. Quando Josué percebe que não é a presença de um inimigo, é a presença de Deus, ele então se rende ao senhorio do Senhor, ele se prostra para adorar. E eu gostaria de convidar você a você se render ao senhorio de Deus, às ordens do Senhor. Sinta-se como servo de Deus, como serva de Deus, e diga como disse Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Diga o que disse Josué, o que o meu Senhor tem a dizer ao seu servo. Esteja pronta a obedecer o que Deus tem a lhe orientar. Interessante, Josué se curva, se rende, se prostra diante do Senhor, e o Senhor diz o que havia dito para Moisés. Olha que interessante, a semelhança da manifestação de Deus com Josué em relação a Moisés é muito próxima, porque quando você lê Êxodo 3, na ocasião da sarça ardente, você vê o versículo 5, Deus dizendo: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu pisas é terra santa. E veja que para Josué Deus disse a mesma coisa, porque Deus havia dito: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Por isso Deus disse: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você estás é santo. Mas se você observar literalmente, geograficamente, o lugar não era santo, o lugar era pagão. Mas por que tornou-se santo? Por causa da presença de Deus. Com a presença de Deus, você pode ir até no território do teu inimigo. Crente, irmãos, amando do Senhor, pode ir até no terreiro de Umbanda, de Quimbanda, de magia negra, porque Deus é capaz de santificar aquele lugar com a sua presença. Se você estiver na presença de Deus e Deus mandar você ir a determinados lugares, por mais impuro que seja,
pode ir na presença de Deus. O lugar imundo, impuro é santificado, e você vai ver que os demônios vão se afugentar, porque a presença de Adonai faz com que o inimigo tenha medo de nós, povo de Deus. É exatamente o que aconteceu aqui no capítulo 6. Veja que Jericó, ela estava cerrada rigorosamente. Por causa de quem? Por causa dos filhos de Israel. O texto diz que ninguém saía e ninguém entrava. Veja, Deus, por causa da sua presença, ele neutralizou, ele paralisou, ele bloqueou o inimigo, fechou o inimigo dentro de 4 paredes. A cidade fortificada, aleluia, foi paralisada por conta da manifestação do Deus Adonai. Quando Deus está na tua frente, o que é barreira, o que é oposição, vai ter que sair da tua frente, porque Deus vai colocar por terra. Primeiro Deus encurralou Jericó. Primeiro Deus fez com que a cidade fortificada, aleluia, ficasse trancafiada. Isto significa dizer que tudo que está se opondo contra a obra de Deus na sua vida, contra a promessa do Senhor na sua vida, na sua família, Deus vai agir e conduzir à falência. Creia nessa palavra e Deus te dará vitória pelo poder do Espírito do Senhor Jeová. Tenha certeza disto. Creia nisto, porque é a palavra do Senhor. Não tem império que resista a Deus, não tem agente arrogante, soberbo, porque alguém pensa que é dono do mundo. Tem aqueles que são tão ousados que diz: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu quero ver você me tirar, eu vou se atravessar, e se atravessa como um tranca-rua. Mas Jeová vai te dar estratégia para calar esse inimigo e colocar ele por terra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu não sei qual é a fortaleza que está impedindo você de alcançar a promessa. Eu não sei que tipo de muralha que está na tua frente, mas esta muralha vai cair por terra. Deus vai te dar estratégia. Deus é um Deus que usa estratégia para o seu povo vencer o inimigo, para o seu povo vencer a guerra, para o seu povo vencer a batalha. E assim como Deus deu estratégia a Josué, e Deus é tão tremendo que Deus usa aquilo que não é para confundir o que é. Veja que o que fez Israel vencer e tomar Jericó não foram armas poderosas, não foi um exército poderoso, porque Israel foi ter mesmo um exército poderoso nos dias de Davi. O que fez Deus dar vitória foi a obediência do povo em girar em torno da cidade conforme o número ordenado por Deus e gritar segundo a ordem do servo do Senhor. Obedeça, porque obedecer ainda é melhor do que sacrificar. Obedeça a orientação da palavra de Deus, obedece a liderança de Deus na sua vida e você será bem-sucedido, bem-sucedida. Adolescente, jovem, obedeça a seu pai. Ei, esposa, esteja submissa ao seu marido. Marido, atente para a orientação da palavra de Deus, não faça as coisas segundo a tua própria vontade. Ei, você, empresário,
busque uma direção, um conselheiro espiritual. Deus tem uma estratégia para te dar e você vai superar essa crise. Você não vai morrer nesse deserto. O que levou Jericó a ter medo dos israelitas é o cuidado que Deus teve, as ações que Deus desenvolveu em pleno deserto para cuidar do seu povo. Durante o dia, uma coluna, ou melhor, uma nuvem de glória, e durante a noite uma coluna de fogo. Deus mandou codornizes, Deus mandou pão, Deus preparou mesa no deserto, e tudo isso fez os moradores de Jericó entenderem a presença de um Deus muito superior está com os israelitas. Deus está com você e não haverá muralhas que vai parar diante de ti. Receba essa palavra e ore comigo. Querido Pai, eu te agradeço em nome do Senhor pela tua palavra. Tu és o Senhor das nossas vidas e as nossas vidas está no teu controle, Senhor. Tudo está no teu controle, no teu domínio, no teu comando. Eu quero rogar pela tua bênção, a bênção da tua companhia. O Senhor prometeu estar conosco, o Senhor prometeu nos dar vitória. Nada haverá de nos resistir com a presença de Deus. E eu quero, Senhor, que Tu sejas o nosso mestre, o nosso guia, o nosso mentor, o nosso professor, o nosso discipulador, o nosso modelo, a nossa referência. Nós queremos estar olhando para o Senhor, porque quem olha para Deus tem vitória, tem a sabedoria, tem a inteligência, tem o conhecimento que vem do Senhor e recebe a instrução do Senhor para vencer a batalha, para vencer o diabo, para vencer as artimanhas de Satanás. E eu quero, em nome do Senhor, que o Senhor faça cair por terra toda fortaleza, a partir da fortaleza do pecado, a fortaleza do engano, a fortaleza do medo, a fortaleza, Senhor Deus, da crise financeira, a fortaleza que talvez se manifesta através de uma doença grave. Repreenda este mal e faz essa barreira cair por terra e o teu servo, a tua serva, alcançar e viver a promessa de Deus. Assim eu abençoo esta tua serva, este teu servo, em nome do Senhor, pois eu creio, o Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus te abençoe, desfrute da presença de Adonai. Ele é o teu mestre, Ele é o teu Senhor, em nome de Jesus.